Eu sou a Angélica, você, assim como eu, também é fissurado em um dark romance. Então vem comigo que eu selecionei 10 livros incríveis. Vem comigo. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. E esse é o Amor Literário. Hoje eu selecionei 10 dark romance incríveis para você. Foi muito difícil eu conseguir selecionar esses 10 livros, esses 10 romances, dark romances, porque assim, eu sou uma leitora voraz de dark romance. Então, não vai dar para mim falar tudo aqui em um único vídeo. Então, eu selecionei 10, depois eu volto com uma parte 2, um outro vídeo, com mais 10 dark romances, mais 10 livros, ok? Bom, a minha primeira indicação, eu já vou falar logo 3, que é da Tilly Colley. É Prelúdio Sombrio, Coração Sombrio, o segundo, e Alma Sombria, o terceiro. Essa é uma série de 10 livros, e só que eu só li até o terceiro, então falta eu ler o restante. Então, vou vir aqui indicar os 10 livros dessa série, que se chama Adshagmen, da Tilly Colley. Então, gente, esses 3 livros, eles abordam temas sensíveis, tá? Porque aqui a autora, ela fala de seitas religiosas lá nos Estados Unidos. E assim, no começo do livro, na autora, ela já fala assim que ela usou fatos reais. Ela, junto com estudos de historiadores, de pessoas lá dos Estados Unidos, que entrevistaram ex-membros dessas seitas ou desses grupos religiosos lá nos Estados Unidos. Então, assim, ela escutou depoimentos de pessoas que fizeram parte dessas seitas, desses grupos religiosos, novos grupos religiosos, são assim que são chamados. Então, assim, muito dos relatos desse livro, principalmente desse primeiro livro 1, da protagonista, Salomé, muito do que aconteceu com ela no decorrer desse livro aqui foram histórias reais que aconteceram com mulheres dessas seitas, dessas comunidades religiosas, tá? O primeiro livro é da Salomé e do River, que o River, conhecido como Styx, né? Ele é o presidente do motoclube, que é um motoclube, né? E ele herdou esse motoclube do pai dele. E aí, o primeiro encontro deles foi na infância, que se eu não me engano, o pai deles, do River, foi, não sei se foi desovar uns corpos numa floresta, e aí ele deixa o River lá, fala, espera aqui que a gente vai ali e não sai do lugar. E nisso, onde ele foi desovar esses corpos, é onde ficava a ordem, né, que era o lugar físico ali onde ficava essa seita. E aí aconteceu nesse dia que eles se conheceram, eu acho que foi o primeiro, a Salomé ainda era criança, acho que ela tinha uns 12 anos, e foi o primeiro, a oferenda dela, que eles chamam assim, né? Nessa ordem, que era onde os participantes, os homens, né, ficavam com essas mulheres ou crianças, tá? Então, assim, aí foi o primeiro encontro deles. E aí, o Styx, o River, ele não fala, ele gagueja, né? Ele é gago, tem esse problema com a fala. E aí, ele não fala, ele se comunicava por sinais. E assim, ela, no primeiro momento que eles se veem, ela estava chorando nessa cerca, né? Eles se veem por uma cerca. E aí, ele vai e fica assim, fascinado com a beleza dela. E aí, ele chama ela depois, mesmo de anos depois, antes deles se reencontrarem, ele chamava ela de a garota de olhos de lobo, que ela tinha os olhos azuis assim, sabe, muito chamativos. E aí ele chamava ela de a garota dos olhos de lobo. E aí, né, esse foi o primeiro encontro deles, e ele nunca conseguiu se comunicar com ninguém. E aí ela foi a primeira pessoa que ele conseguiu, né, com dificuldade, se comunicar. Depois de um ano, que ela acontece um fato lá nessa seita dela, na comuna, que é o lugar lugar físico, se chama comuna. E aí acontece um fato lá que ela consegue fugir. E aí eles com um cachorro, né, atrás dela, e ainda ela é mordida, estraçalha a perna dela. E eu sei que ela consegue fugir, pega uma carona num carro lá atravessando a estrada, e eu sei que ela desce num lugar lá na cidade afastada, e esse lugar, onde ela desce e ela acaba ficando, e ela desmaia. Onde a sede do motoclube deles, do Steve. E aí é que quando ela tá desmaiada, e aí
aí eu sei que eles encontram ela, e aí quando eles encontram ela, e quando ela abre os olhos, ele acha que é aquela garota, aquela menina lá da floresta, anos atrás, em que ele encontrou a menina dos olhos de lobo, porque os olhos eram iguais. Gente, assim, esse livro é maravilhoso, assim, é um misto de sensações, porque você sabe que muitas coisas que aconteceu aqui, a autora tirou de fatos reais que aconteceram. Então, assim, esse livro, né? Esse livro, o segundo, que é da Delilah e do Ki, é diferente desse primeiro livro, em que a Salomé, que é o nome que é dado para elas, aqui a segunda, a Delilah, e no terceiro é a Mad e o Flame, são o nome dos personagens. Aqui, elas são conhecidas dentro da comuna como as amaldiçoadas de Eva. Por que elas eram conhecidas assim? Porque elas eram tão lindas que elas foram intituladas as amaldiçoadas de Eva, por causa da beleza delas. Que, segundo eles, as pessoas lá, os profetas dessa seita, a beleza delas tentava os homens. E aí elas ficavam separadas das outras pessoas lá dentro da comuna, da ordem, porque elas eram consideradas amaldiçoadas. Pela beleza delas, né? E aí, eles, segundo esses membros, o alto escalão dessa seita, uma forma, né? Eles usavam elas com a desculpa de que estavam purificando elas. Gente, assim, é doentio, sabe? Tudo que elas passaram. E assim, sabe? Era uma lavagem cerebral tão grande que faziam nelas. Só que assim, a Salomé, ela não entendia, ela era contra aquilo. Só que a personagem do livro 2, a dele lá, ela, quando num fato que acontece no livro 1, em que eles levam a Salomé de volta pra comuna, contra a vontade dela, e aí o Styx reúne todo o motoclube de outras cidades pra ir resgatar ela, e aí eles acabam resgatando também a dele lá, que é amiga dela, e a Mad, que é a irmã da Salomé. E aí, nessas, né, a dele lá, ela não se sentia a lavagem cerebral que eles faziam no povo, porque lá tinham fiéis, assim, pessoas que, fora o alto escalão lá, que realmente sabiam o que estavam fazendo, os fiéis, eles sofriam lavagem cerebral e acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era o correto. E aí, a Delilah, quando ela saiu de lá, quando o pessoal do motoclube foi lá e resgatou a Salomé de volta, ela não se sentia confortável fora dos muros da comuna, porque ela falava que as pessoas ali fora daqueles muros, eles eram pecadores, viviam em pecado. E ela queria voltar para a ordem, porque ela achava que ela estava pecando ali fora, junto com eles, junto com os membros do motoclube, sabe? Ela achava que tudo aquilo que ela passava era certo, porque ela acreditava no que o profeta dessa ordem falava e pregava lá. Ela acreditava que ele estava certo, que elas eram amaldiçoadas. Assim, é pesado. Você fica assim, cara, para eles conseguir chegar assim, lá, sabe, na mente da pessoa e fazer ela acreditar naquilo. Esses livros são, assim, impactantes. Você fica impactado e revoltado também, né, com a maldade das pessoas, de usar um outro ser humano em prol de si mesmo. O livro 3, que é Alma Sombria, é da Mad, irmã da Salomé lá do primeiro livro, e do Flame, que ele é considerado como um louco lá dentro do motoclube, né? Ele faz parte do trio Pisco, que são três lá que cada um tem os seus livros, tá? E aí, né, os outros membros do motoclube, eles consideram que o Flame, que ele não tem salvação ali, que ele tá tão perdido na mente dele por traumas passados que ele não vê saída para ele, né? Eles consideram ele louco. Ele passou por traumas assim na infância que ele não pode ser tocado, ele não consegue que as pessoas toquem nele. E aí ele vai junto lá para quando o River vai salvar a Salomé, ele vai junto e ele é um dos que salva a Mad. E aí ela tem uma gratidão por ele, assim, por ter salvado ela daquilo, né? Daquela tortura um dos profetas lá que
que usavam as mulheres, ele era o mais cruel, sabe? O pior. E ele judiava muito dela. Então, assim, ela era imensamente grata por ele ter salvado ela. Então, assim, esses 3 livros, esse parece que é o mais, assim, todos são pesados, sabe? Todos eles vai citar violência, estupro, todos esses tipos de tema pesado. Só que esse, ele é um pouco mais pro lado dos traumas passados, os traumas que o Fleming sofreu lá na infância, quando ele era criança. E aí vai acontecer o fato aqui em que a Mad vai tentar salvar ele, tentar salvar ele de si mesmo, né, da mente dele, da alma dele. E esse livro todos 3 assim incríveis, são, sabe, são problemáticos também pelo fato de tudo aquilo que esses livros abordam, esses temas pesados, sensíveis, e que acontecem de fato, só não é retratado. Mas assim, perfeitos, maravilhosos. Se você ainda não leu, vá lá. Eles estão disponíveis para quem é assinante do Kindle Unlimited, tá? Eles estão todos lá no Kindle Unlimited para você ler, se esbaldar. Todos os 10 livros da série Addis Hagman estão disponíveis no Kindle Unlimited, ok? E eu tenho que ler o restante porque essa série é incrível, maravilhosa. Gente, para esses livros aqui eu dou 5 estrelas, tá? Todos os 3 aqui são maravilhosos. 5 estrelas para todos, porque ele é perfeito, incrível. A minha 4ª indicação é o Scarlet Devotion, da Camila. Não sei pronunciar esse sobrenome dela. Então, gente, esse livro aqui, ele é um reconto sombrio da história da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Aqui, gente, esse livro ele contém temas super sensíveis e pesados, tá? Tanto quanto os primeiros lá, esse também é bem pesado. Aqui você vai encontrar temas, né, menção à violência física, violência psicológica, tortura, menção a canibalismo, menção à necrofilia, estupro, incesto. Então, assim, super pesado. Leiam lá no começo a nota da autora. Se você achar que não é para você, não leia, ok? Porque esse livro é pesado. Mas para quem gosta da temática, assim como eu amo um dark romance, esse livro é perfeito, ele é redondinho. Aqui a gente vai encontrar a Maxine, que é a Chapeuzinho Vermelho, né, no caso, e o Lobo de Harlow. Aqui a Maxine, ela tem um trauma da floresta de Blockwood. Ela não gosta da floresta porque ela fala, parece que tem algo na floresta, parece que como se estivesse chamando ela, sabe, à espreita, como se estivesse esperando ela entrar na floresta. Então, assim, ela evitava a todo custo passar por aquela floresta. E aí a avó dela fica doente, e essa avó dela, ela mora do outro lado da floresta, atravessando a floresta de Blockwood, fica a casa da avó dela. A avó dela morava afastada da vila, né? E a Maxine, ela mora nessa vila. E aí a avó dela fica doentada, e a mãe dela, e a avó dela pediu para a mãe dela deixar a Maxine passar alguns dias lá com ela enquanto ela se recupera. E aí a Maxine vai até lá passar alguns dias com a avó dela. E aí, assim, ela começa a sentir que ela está sendo vigiada. E ela vai ficando aterrorizada, porque ela sabe, parece que alguém tá entrando no quarto dela e sabe, onde ela vai, ela tá se sentindo sendo vigiada. E aí vai acontecendo coisas nessa vila, estão acontecendo coisas, assassinatos misteriosos, corpos mutilados aparecendo. E aí a mãe dela, né, fala que onde ela tá com a avó dela é mais seguro para ela não voltar para essa vila. E é para ela continuar lá com a avó dela. E assim, aquilo que ela tá sentindo de estar sendo vigiada vai piorando até que o lobo de Harlow, que era o culpado pelos assassinatos, né? Esse lobo de Harlow, né? As pessoas falavam que ele era o culpado desses assassinatos, desses corpos que iam aparecendo
pelo rio. Esses corpos que chegavam mutilados, eles chegavam pelo rio. E aí as pessoas culpavam esse tal lobo de Herlow, que segundo os moradores dessa aldeia onde eles moram, chamavam esse lobo, o lobo de Herlow, e que esse lobo habitava a floresta de Blockwood. Então, assim, esse livro é maravilhoso. Não posso falar mais coisas aqui, senão eu vou dar spoiler. Mas, assim, ele é redondinho aqui, tá? É maravilhoso, incrível. Eu dei 5 estrelas para esse livro, porque, assim, ele não deixou nada a desejar. E esse livro, ele é uma duologia, tá? Da série Dark Tales. E o segundo livro eu comecei a ler agora. Então, assim, se tudo der certo, ele vai vir na indicação do meu próximo vídeo, parte 2 aqui dos Dark, ok? A minha quinta indicação é A Besta, de Dimitri Salvatore Rina. É da autora Shad Di. Gente, aqui esse livro ele é ambientado na máfia, tá? E aqui o Dimitri, ele é o boss de uma máfia italiana. E aí ele faz um acordo com a máfia russa, em que a máfia russa promete daí, no caso, a mão da Catarina, que ela é filha, acho que, do membro do boss da máfia russa. Por um acordo entre eles lá, para beneficiar ambas as máfias, né, dá a mão da Catarina pro Dimitri. A Catarina, né, o Dimitri chama ela de Bela Rosa. E aí o Dimitri, ele era conhecido também como a Besta. Extremamente, ele é extremamente violento, perigoso. E aí a Catarina, quando eles se conheceram, a Catarina não queria se casar com ele, né? E aí ela tinha um namorado. E aí esse namorado, eu sei que ela vai fugir com esse namorado dela. E aí, quando ela está tentando fugir com ele, o Dimitri vai e acaba com essa fuga dela. E aí, nessa fuga, que eles se casam, né? O Dimitri acaba matando esse namorado que ela tava. E aí, ela acaba se casando, né? Contra a vontade dela, porque na máfia, as mulheres, elas não escolhem o destino delas. Os homens escolhem, os pais escolhem normalmente o casamento de conveniência para a filha, né? As mulheres são mandadas, né? Falou que vai casar com fulano e ela tinha que casar. Então ela casa com o Dimitri contra a vontade dela. E aí ela vai para a Itália e lá, meus amigos, a Catarina vai comer o pão que o diabo amassou. Gente, porque esse Dimitri aqui, ele é carninha de pescoço, tá? Ele é... No final desse livro eu não consegui passar pano pro Dimitri, porque o cara difícil é esse Dimitri. Só que assim, a Catarina, gente, ela é a mulher. Ela é forte. A Catarina, ela não tem um sangue submisso. Ela não se deixa ser subjugada. E o Dimitri queria ela submissa. Ele queria subjugá-la, né? Só que a Catarina, ela não deixava, porque ela era muito dona de si. Para ela tinha um temperamento muito forte. Então, assim, ela não se deixava intimidar pelo Dimitri. E essa mulher foi resiliente. Se o Dimitri vinha com 4 pedras, a Catarina ia com 8, porque a mulher é porreta, tá? Babado, confusão e gritaria, sim, porque a Catarina, ela é tudo. Ela é a dona da p****, tá? Ela é forte, resiliente, e ela fez o Dimitri sofrer. Eu gostei. Essa mulher aqui, meus amigos, acho que é desses livros de máfia que eu li aí, ela é uma das mais fortes. A minha sexta indicação é Raj, da Tamires Barcelos. Aqui, gente, vai abordar também temas sensíveis também, tá? Sobre estupro também. Só que nesse caso aqui, é o cara que ele no começo do livro, quando ele ainda era criança, ele é raptado
por causa, se eu não me engano, por causa de uma vingança desse homem. E aí esse homem, ele vai e rapta ele, e aí ele fica meio que, sabe, é, ele fica fascinado, fissurado pelo Raj aqui, e aí ele mantém ele preso numa coleira, numa jaula, sabe? Em situação assim, numa situação, sabe? Que não encontro palavras para dizer, sabe? Numa forma que nenhum animal vive, nenhum animal deveria, né, viver. Ele vivia acorrentado, sendo alimentado como se ele fosse um animal. E aqui a personagem feminina, ela é filha desse homem em que mantém ele aqui em cárcere privado. E aí eles se conhecem e eles vão ter uma história aqui. E aí o livro vai girar em torno disso, né? Desse casal e, assim, das experiências do Raj. Porque como ele foi raptado quando ele era criança, todas as experiências que ele tem com ela é novidade. E tudo ele é feito pela primeira vez. E como que é ter relação com uma pessoa de forma consensual. Porque até então, né, ele era vítima, ele era violentado, né, era contra a vontade dele. E aí, quando ele conhece ela, ele vai ter as primeiras experiências, né, sendo consensual com a vontade dele. Esse livro ele é incrível e triste também, da mesma forma, tá? Mas ele tem o seu final feliz, ele tem lá o seu coração quentinho no final. É maravilhoso esse livro da Tamiris. 5 estrelas, com certeza, porque ele é redondinho também aqui, ele tem tudo, tá? No final, o mocinho que ele tem a superação dele, ele dá, né, ele dá o testemunho dele, né, de como ele passou e ainda passa por isso, né, é incrível, é maravilhoso, mas ele não deixa de ser muito dark aqui, bem pesado, cenas difíceis, cenas, assim, sabe, de extrema violência. Então, assim, se é o que você curte, se é o que você gosta, tá acostumado com esse tipo de histórias, esse tipo de livro, vai em fundo que esse livro é maravilhoso, nacional, tá? A autora é nacional e também está disponível no Kindle Unlimited para os assinantes, ok? A minha 7ª indicação é Six, Cuidado com o que Deseja. Esse eu até também tenho o livro físico aí, peraí. Esse livro aqui é o da Scarlett, tá? Eu li ele no Kindle Unlimited. E aí, quando ele saiu físico pela editora Cabana Vermelha, eu falei assim, eu tenho que ter esse livro porque ele é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas também, porque ele é incrível, perfeito. Tem uma cena aqui nesse livro que eu já voltei lá nessa cena, lá pro final, assim, que ela é. Uau, que plot twist desse livro aqui. A autora foi sensacional. Aqui, ele é um assassino de aluguel. E aí, ele é contratado. Ele e o grupo dele ali, que ele mantém um grupo em que tem o hacker, o cara da inteligência, o sniper. Ele tem o grupo completo. E aí, ele é contratado para matar, no caso aqui, o marido da personagem principal. E aí, no caso, não só o marido, né? No caso, a encomenda seria para matar o marido dela e ela. E aí, assim, ele pode aceitar ou ele pode recusar, entendeu? E aí, quando ele vê, né, todo o dossiê lá com as informações do casal, que o marido da mocinha aqui, é, ele é policial, só que assim, ele tá envolvido com coisas pesadas, coisas erradas. E aí, né, ele acredita que é por isso que estão pedindo, no caso, a cabeça dele, pedindo para assassinar, para matar ele, né? E aí ela iria junto porque ela é esposa dele. Aí
Só que assim, essa mocinha, esse marido dela, ele é extremamente cruel. Ela sofre violência doméstica. Ela sofre, ela é violentada por ele. Tipo assim, ele é extremamente cruel com ela, o marido dela. E assim, e aí, nessa dele, quando ele aceita o caso, o Sticks, né, o Six, ele aceita o caso, eles têm toda uma investigação, e aí eles ficam, sabe, a paisana, investigando a vida deles, ficam, né, todos os detalhes, tudo o que eles fazem durante o dia, durante a noite, toda a rotina deles, eles investigam. E aí, né, ele nessa de ficar investigando e vigiando eles, ele fica fissurado na mocinha aqui. E aí ele acaba ele fica fascinado, ele fica vidrado, ele fica, sabe, louco por ela. E aí ele vai e mata o marido dela, que numa dessas vezes ele vê que o marido dela abusou dela sexualmente e também agrediu ela, espancou ela. E aí é quando ele, nessa noite em que esse marido dela faz ela, que teve, é onde eles se encontram pela primeira vez, em uma festa onde o marido dela gostava de mostrar e aparecer ela, sabe? Ele gostava de se exibir com ela. Ela era tipo a esposa troféu. E aí, lá no meio desse evento, eles se conhecem. Ele aparece para ela, assim, pela primeira vez. E aí ela não dá muita bola para ele, né? Porque ela sabe que o marido dela é extremamente violento e possessivo. E aí, só que mesmo assim, né? Ele fala pouca coisa com ela ali no meio. E aí, o marido dela vê, e aí o marido dela agride ela dentro do carro, abusa sexualmente dela dentro do carro. E aí, nessa noite em que o Six vai, mata ele, rapta ela e leva lá pro lugar onde eles moram, em outro país. E, e, e aí também se desenrola o decorrer do livro, a superação dela, que ela fala que ele, né, apesar dele ser um assassino de aluguel e perigoso e violento, não com ela, né, que aqui o mocinho, ele é um anti-herói, né, mas assim, ele é extremamente possessivo com ela, né, e protetor também. E aí, o livro ele vai se desenrolar aí, depois disso, da superação dela, que ela fala que ele livrou ela, né, de uma vida extremamente violenta, onde ela não tinha amor, onde ela não tinha atenção, onde ela era só a esposa troféu, né, perante os outros, e parecia um bom marido, mas que dentro de casa ela era extremamente violentada e sofria diversos tipos de agressões físicas, verbal, psicológica. Então, assim, esse livro é maravilhoso, super dark, tá? 5 estrelas também, perfeito, maravilhoso. E ele também está disponível no Kindle Unlimited. E o livro físico também ainda está disponível. Esses dias ainda vi no site da Cabana Vermelha, a editora, que também está disponível físico. O meu ainda está embaladinho, mas ele é perfeito, super recomendo, 5 estrelas. O meu 8º livro é O Meu Lado Obscuro, da Lucy Foster. Aqui a gente vai ver o livro da Tatiana e do Mikhail. O Mikhail, ele é o braço direito, né? Ele faz parte da alta hierarquia da Brativa e ele é o braço direito do boss, do Pakhran, no caso, né? Do Pakhran, que lá é da máfia russa. E aí, ele é o braço direito e ele é enviado, o Mikhail, ele é conhecido na máfia, na Brativa, como o Lobo. E aí, ele é enviado para Las Vegas porque eles estavam perdendo território para uma máfia inimiga, né? E aí ele é enviado lá para Las Vegas para resolver o problema dessa perda de território deles. E aí, nessa ida dele para Las Vegas lá ele encontra a Tatiana. A Tatiana, ela trabalha em uma das boates lá do Mikhail. E aí, da Brativa, né? E aí, a Tatiana, ela é uma mulher tímida, ela é simples, humilde, e aí eles acabam
eles acabam se envolvendo. Aí, isso também é uma série, tá? São 4 livros. Se eu não me engano, a autora tem publicado 3. E aí falta o último. É maravilhoso. 5 estrelas também, porque ele é incrível. Um plot dele também aqui é incrível. E os livros, eles são continuidade um do outro, tá? No livro 2 vai ser a continuação dos fatos que ocorreu nesse livro, no livro 3. E o livro 2 eu vou trazer ele aqui num outro vídeo, com a parte 2 de outros Dark, que também são incríveis, tá? 5 estrelas, super recomendo. E ele também está disponível no Kindle Unlimited, tá bom? Vai lá. O meu 9º livro é Inverno Vermelho. Gente, esse livro, ele faz muito tempo que eu li esse livro, tá? E ele me marcou muito também, que eu comecei assim, despretensiosamente lendo, e acabou que, uau, que livro incrível, maravilhoso, que plot aqui, foi um dos maiores plots que eu já li, assim, de livros, que todos os livros que eu li, foi um dos, assim, um dos que mais me surpreendeu. Não foi o que mais. Ele tá aqui no top 10 dos plots mais incríveis, assim, que me surpreendeu muito. Eu não esperava jamais no decorrer dos fatos aqui. Super incrível. Aqui a personagem principal é a Helena Petrova, tá? Os fatos aqui acontecem em São Petersburgo. E aí, aqui, gente, acontece algo quando ela é adolescente, acontece um crime aqui com ela, tá? E aqui, gente, a personagem principal aqui, ela tá se recuperando de um trauma, né? Que ela passou na adolescência dela. E aí ela tá tentando enfrentar, né, esses demônios dela, esse medo, esse trauma que ela passou. E aí, né, acontece um fato lá na cidade dela, onde aconteceu esse fato, e aí ela retorna tentando enfrentar esse medo. E aí é onde os fatos vão acontecer, vão se desenrolar, que é onde o plot todo desse livro acontece. E que, cara, me surpreendeu demais. Eu jamais esperava o desenrolar dos fatos aqui. Maravilhoso. Não se deixa aí pelos comentários que tá lá no Kindle. O livro é incrível, maravilhoso, 5 estrelas. Um plot de surpreender demais. Vai lá e ele tá disponível também no Kindle Unlimited. A minha 10ª indicação é o livro Sangue Real, da Jai Silva, um dos meus preferidos da autora. Aqui, tá, esse livro ele se passa no cartel, no México. E aqui a personagem feminina, a Manuela, ela vai se infiltrar dentro do cartel mexicano para se vingar do Santiago, porque, né, ela acredita que foi o Santiago que matou o pai dela, e ela acredita que o pai dela era inocente, né? O pai dela não devia ter sido assassinado pelo Santiago. E aí elas, com a ajuda de um tutor dela, se infiltra dentro do cartel no dia do aniversário do Santiago, de 40 anos. A Manuela tem 20, né? Então ela se infiltra lá como sendo um presente enviado por um dos aliados lá de Santiago, dono de acho que de um prostíbulo. E aí ela é como se fosse uma das meninas do Jimenez, que foi enviada de presente para o Santiago. E aí esses dois vão se engalfiarem, vai ser babado, confusão, gritaria, porque a Manuela, ela não se deixa intimidar. E assim, o objetivo de vida dela é se vingar de Santiago. E a mulher aqui, ela é forte, resiliente, ela é tinhosa. E ela vai, como se diz aqui, se deitar na cama do Senhor de la Guerra. E ela vai trair ele, porque a mulher é porreta. O Santiago aqui, ele é conhecido como El Senhor de la Guerra, o bicho-papão, o temido bicho-papão. E o homem aqui, ele é tinhoso, tá? Esse homem aqui, meus amigos, possessivo, pensa no... O Santiago é top. Então, assim, a Manuela vai ser forte. Enfim, o livro é incrível.
5 estrelas da vida, é um dos meus preferidos da já, tá disponível no Kindle Unlimited. Vai lá, você não vai se arrepender, tem um plot maravilhoso e o final é perfeito. Então, gente, esses foram os meus 10 livros, as minhas 10 indicações de Dark Romance, todos eles disponíveis no Kindle Unlimited. Eu espero que vocês tenham gostado. Virei mais pra frente com uma parte 2 desses demais Dark Romances pra vocês. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se vocês tiverem sugestões de algum livro Dark Romance também que vocês gostarem, por favor, deixe nos comentários. Pode me chamar no direct também do meu Instagram, Amor Literário, tá bom? Que eu vou responder com toda certeza. Beijo, até o próximo vídeo.